Começando agora o programa Espiritismo no Ar. Um bom dia e um feliz domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, de renovação, e que vibrações de harmonia e de paz estejam envolvendo a você que nos acompanha, a toda a sua família. O programa Espiritismo no Ar conta com sua participação. Você poderá interagir através do chat, trazendo perguntas, colocações, dúvidas, que possam ser tratadas à luz da doutrina espírita. E para início do nosso programa, trouxemos para nossa reflexão uma mensagem do Espírito Emmanuel, que se intitula A Luz Segue Sempre. Essa mensagem está no livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam. Sempre que a natureza divina e invisível, ao olhar comum dos homens, manifesta suas gloriosas mensagens, é que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos interesses inferiores de alguns momentos. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida dentro do infinito e da eternidade. Momento de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações. Vamos refletir sobre a mensagem de hoje, intitulada Teste do Processo Desobsessivo, que se encontra no livro Paz e Renovação. Esse livro é de psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por diversos espíritos, e essa mensagem, Teste de Processo Desobsessivo, ela é editada pelo espírito André Luiz, que nos convida a refletir ao dizer: verifique você se já consegue dispensar aos outros o tratamento que desejaria receber. Se adia a execução das próprias tarefas. Se reconhece que toda criatura humana é imperfeita quanto nós mesmos e que por isso não nos será lícito exigir do próximo testemunhos de santidade e grandeza na passarela do mundo. Se guarda fidelidade aos compromissos assumidos. Verifique você se cultiva a pontualidade, se evita contrair débitos, se orienta a conversação sem perguntas desnecessárias, se acolhe construtivamente as críticas de que se faz objeto, se fala auxiliando ou agredindo a quem ouve, se conserva ressentimentos, se sabe atrair amigos e alimentar afeições. Se mantém um autocontrole na vida emotiva como base de sua dieta mental. Todos nós, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau, e todos estamos trabalhando pela própria libertação. À vista disso, de quando a quando é sumamente importante façamos um teste de nosso processo desobsessivo, a fim de que cada um de nós observe
em particular, como vai indo o céu. Agenda. Toda a nossa atenção está agora enfocada no grande evento que teremos em Caruaru no dia 17 e 18 de maio, que é o Revivendo Jesus. Esse evento organizado pela SEC, a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, será realizado na sede da instituição, que é a Avenida Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim. Esse ano contará com a presença de Arthur Valadares, Adeilson Salles e Dr. Hugo Martins. Os ingressos custam R$ 55 e estão à venda através do site da Simpla. Nós estaremos disponibilizando um link para facilitar aqui no nosso chat. Daqui a alguns momentos irá aparecer esse link. Então, esse evento, ele terá como destaque a presença, pela primeira vez em Caruaru, do palestrante Arthur Valadares. Ele é um dos fundadores do NEP, os Núcleos de Estudo e Pesquisas do Evangelho. E esse evento destacamos como sendo o evento do ano aqui em nossa cidade. Então, queremos deixar aí o convite, procurem inscrever previamente, já que o espaço do auditório na SEEC é em torno de 200 lugares. Então, é importante que você faça a sua inscrição o mais breve possível. Vamos aguardar o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 4. Instruções dos Espíritos. Limites da encarnação. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito. Dado que a materialidade desse envoltório diminuiu à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por confundir com o perispírito, conforme o mundo em que é levado a viver. O espírito reveste o involucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Se considerar do ponto de vista material, a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-ia dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se
que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que se liga o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Endereços de instituições espíritas. Centro Espírita Mensageiros do Cristo, localizado na rua Antônio Gameleira, número 186, Centro São Joaquim do Monte. Reuniões públicas, domingos, às 4 horas da tarde. Núcleo Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, localizado na Vila Manuel de Souza Leal, bairro Goiabeira, Vertentes, reuniões públicas terças às 7h30 da noite. O Livro dos Espíritos. Continuamos com a questão 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? Resposta dos Espíritos, continuação. Só se obterá êxito se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que para exercê-la com proveito, baste o conhecimento da ciência. Quem acompanhar assim o filho do rico como o do pobre, desde o instante do nascimento, e observar todas as influências perniciosas que sobre eles atuam, em consequência da fraqueza, da incúria, da ignorância dos que os dirigem, observando igualmente com quanta frequência falham os meios empregados para moralizá-los, não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo tantas esquisitices. Faça-se com o moral o que se faz com a inteligência, e ver-se-á que se há naturezas refratárias, muito maior do que se julga é o número das que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14, lemos: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Edificações, que está presente no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria.
em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanecem atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito da iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem, a fim de que o operário de Jesus funcione como impressão de claridade na vida. É indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai-vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza cristã. As pedradas deixam intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho por toda parte, porque é assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Endereços de instituições espíritas. Centro Espírita Caminho de Libertação, localizado na Rua Severino Antero de Lira, número 335, bairro Dona Dom, Santa Cruz do Capibaribe. Reuniões públicas domingos e quintas, às 8 horas da noite. Centro Espírita Allan Kardec, localizado na Rua Severino Ramos, número 269, no centro de São Caetano. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 horas da noite. Apresentação: Soares e Silmara. Então, estamos na segunda parte do programa, onde voltamos a nossa atenção para a interação com você que nos acompanha através do chat. Antes de pedir aqui a Silmara para analisar as mensagens, eu quero outra vez destacar esse evento muito importante no nosso movimento espírita em Caruaru, que ocorrerá nos dias 17 e 18 de maio. O Revivendo Jesus, com a presença muito especial do palestrante Arthur Valadares. Eu quero aqui voltar a lembrar, há 2 semanas atrás, o Arthur estava numa série de seminários nos Estados Unidos da América. Ele é um palestrante que tem evidenciado no movimento espírita com destaque todo especial nas abordagens que tratam das interações entre o Evangelho, a doutrina espírita, sobretudo. Então, procurem fazer suas inscrições antecipadamente através do site da Simpla. Lembrando que Silmara já colocou aí no chat como você acessar esse site. Lá você pode comprar o ingresso, custa R$ 55,00, pode ser através de cartão de crédito, de Pix, há uma série de meios ali facilitadores. Então, volto agora a palavra para a Silmara para ela dar uma olhada como é que está aí o nosso chat.
Vamos ao nosso bom dia, né? Começar esse domingo de Páscoa, de renovação, que é a ressurreição, né? A renovação interior que nós devemos fazer, não só no dia de hoje, mas todos os dias. Um bom dia feliz para Maria Lúcia, nossa amiga. Bom dia, feliz Páscoa. Bom dia também para o nosso querido irmão, que sempre está conosco aqui todos os domingos. Orlando, bom dia a todos, que possamos colocar em prática tudo de bom que Jesus e a doutrina espírita nos mostra e nos ensina. Exatamente. Que possamos estar nesse esforço, né, meu irmão? Bom dia, Gilza Marinho, nossa querida amiga. Bom dia, feliz Páscoa a todos nós. Bom dia, Kleber. Bom dia, muita paz, saúde para todos nós, assim seja. Bom dia, Alcione, bom dia. Que a paz e o amor de Jesus esteja sempre conosco. Bom dia, Rosilda. Bom dia também ao nosso amigo Antônio. Que a doce paz do Senhor Jesus nos envolva-nos no clima de paz e harmonia. Assim seja, meu querido irmão. Bom dia também ao nosso querido irmão aqui, Luiz Soares. Bom dia, caríssimos irmãos. Gratidão é a palavra de ordem. Paz e alegria neste dia. Que Deus continue iluminando-os a todos nós. E aqui o link do Simpla para se inscrever no evento imperdível, o Revivendo Jesus, né? Que vai ser na SEEC, com participações extraordinárias do nosso querido amigo Arthur Valadares, Adeilson Salles e Hugo Martins. Então, quem não se inscreveu, aproveita para se inscrever, divulga, compartilha esse evento também. Soares, no momento, não tem nenhuma pergunta. Então, vamos abordar aí essa primeira questão que trouxemos, e se surgirem algumas, a gente interrompe, né? Ok. Qual a perplexidade que surgiu no dia da ressurreição do Cristo? Na mensagem de abertura do programa, que está no livro Vinha de Luz, a mensagem "A luz segue sempre", Emmanuel coloca assim essa questão. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos em que estamos vivendo, nos tempos em que passamos. A perplexidade é a dúvida, é a incerteza. E Emmanuel nos aponta uma das causas na mensagem, dizendo assim: é que a maioria da jornada humana, a maioria dos companheiros da jornada humana, vivem agarrados aos interesses inferiores de alguns momentos, né, nos momentos que se passam. Entregues ao efêmero, né, direcionando toda a atenção às questões passageiras de ordem material, não creem, não acreditam na expansão da vida no infinito e na eternidade. Então, Emmanuel nos aponta que essa dúvida, Jesus ressuscitou ou não, é uma dúvida que persiste até os dias de hoje. É claro que o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, está registrado no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, quando ele diz assim: semeia-se corpo natural ou corpo físico, ressuscita corpo espiritual. Nesse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo, nos motivando a reflexão mais profunda, ele diz: se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Dizendo a eles que, de fato,
Se a vida não continuasse depois da degenerescência física, seria conveniente o homem dedicar toda a atenção às questões passageiras e materiais. Mas não é assim. E a prova maior disso está na própria ressurreição do Mestre. Então, hoje que nós estamos no domingo de Páscoa, um domingo que nos convida a uma renovação profunda, a nos sensibilizarmos mais aos valores espirituais da vida, que são aqueles que de fato prosseguem, e não têm a interrupção do jogo das aparências ilusórias dos nossos sentidos, presos às questões de ordem material. Então, é para a superação completa de qualquer dúvida ou perplexidade que a doutrina espírita surge entre nós como consolador prometido por Jesus, trazendo-nos detalhes e aberturas sobre a realidade do mundo espiritual, sobre a reencarnação, sobre a existência de Deus, sobre a imortalidade da alma, entre outros. Então, nós podemos e somos motivados a mergulhar no conhecimento profundo dessa doutrina e tirar de uma vez por todas quaisquer dúvidas que tenhamos sobre a continuidade da vida. Se o Maras quiser acrescentar, ou dê uma olhada no chat se apareceu alguma questão. Não, aqui eu só coloquei mais informações acerca do evento, né, do Revivendo Jesus. As informações aqui estão mais completas. E vamos para uma próxima pergunta. Vamos sim. Segundo Emmanuel, onde se esconde o recurso bendito da iluminação? Emmanuel, na mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, a mensagem que tem o título Edificações, ele nos traz essa resposta de uma forma bem impactante, porque ele diz assim: o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. Emmanuel nos alerta de que, para uma grande maioria de nós, só ao despertar a busca sincera pela espiritualidade, pelo conhecimento do Evangelho de Jesus, embaixo de pancadas, embaixo de sofrimentos, que ele sintetiza nessas palavras: o recurso bendito da iluminação se esconde nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. Então, face à inferioridade espiritual que ainda é predominante na natureza humana, muitas vezes, só quando o sofrimento bate forte na alma humana, acordando-lhe para a busca de objetivos que não se limitam à matéria, ao corpo físico, é que as possibilidades de iluminação, de esclarecimento espiritual encontram acolhimento e busca no íntimo da criatura humana. É isso que Emmanuel nos responde acerca da questão. Precisamos, claro, estar diariamente buscando essa iluminação interior nos estudos, no aprofundamento do conhecimento da doutrina espírita, na vivência do bem, na sensibilidade às dificuldades do próximo, de tal forma
que não precisemos recrudescer em sofrimentos para acordar para essa verdade. Lembrando aqui o sofrimento que o apóstolo Paulo, antes Saulo de Tarso, passou para acordar, para abrir os olhos para a verdadeira vida, foram muito grandes. E fica para nós como advertência para que não precisemos disso. Então, é nessa direção que Emmanuel nos esclarece nessa questão. E a Silmara, gente se vê tiver... também, a gente vê também a importância da iluminação no sentido da gente ampliar a nossa maneira de enxergar as coisas, enxergar o sofrimento, a dor que nos visita, enfrentar as dificuldades, né? Porque quando a gente amplia o nosso lar, o nosso olhar à luz, né, da doutrina espírita, colocando um olhar espiritual, a gente entende que aquela dor, que aquela dificuldade, elas nos visitam para nos ensinar algo. O que é que eu tenho que aprender com essa dor? O que é que essa aflição está querendo me dizer? O que é que essa dificuldade está me apontando que eu tenho que aprender para avançar? Porque se nós estamos matriculados neste planeta Terra, somos todos aprendizes, nós precisamos passar pelos testes, pelas provas, pelas dificuldades, olhando com um olhar espiritual e não com um olhar material, que é um olhar limitado, frágil. Mas quando a gente busca conhecer-se através do estudo, a gente vai ampliando. A gente vai vendo que, assim, a gente está no mundo de provas e expiações por necessidade de aprender, de nos melhorarmos, de nos reconciliarmos uns com os outros. Então, Emmanuel ele deixa muito claro, né, a importância da autoiluminação nesse trabalho. Soares, eu estou achando que os nossos amigos hoje estão com sono, não tomaram café ainda, não querem fazer perguntas, já estão esperando o ovo da Páscoa que vão comer depois do almoço, porque estão tímidos, não querem fazer perguntas. Vamos então para uma pergunta Vamos só. para a terceira pergunta que trouxemos desses temas de hoje. Quais os limites da encarnação? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, que abordamos hoje, diz assim, que a encarnação carece de limites, precisamente traçados. Que não há quantidade definida para quantas vezes precisaremos entrar no corpo físico, sair dele e entrar outra vez. De certa maneira, isso não deveria ser matéria de preocupações para nós. Porque a questão não é quantas vezes eu terei que reencarnar. A questão é, quer esteja no corpo físico, reencarnado, quer estejamos no plano espiritual, desencarnados, a questão que é mais importante para nós é como o nosso espírito está. Porque quer no corpo mais denso, quer fora do corpo mais denso, a questão maior é o clima de harmonia, de equilíbrio que eu estou construindo, que eu estarei construindo dentro de mim, para estar bem em qualquer lugar aonde eu estiver. Não importando se estarei no plano espiritual ou no plano físico. Desde que eu esteja
fazendo o esforço máximo de aprimoramento íntimo, né, de vivência dos ensinos de Jesus, da prática do bem, encontrando o caminho verdadeiro da felicidade, que não depende de facilidades materiais, mas que depende, sobretudo, de como eu estou interiormente, e isso estando bem trabalhado é o que importa. Quer estejamos no corpo, quer estejamos fora do corpo. Então, não há para que ter qualquer dúvidas ou hesitações a respeito de quantas vezes serão necessárias reencarnar, porque o importante, sobretudo, é o estado de alma que estamos construindo em nós mesmos, seja qual for o lugar onde estivermos. Silmara, se quiser fazer um complemento, e depois poderemos direcionar o programa para o seu término, não é? Certo. Então, os limites da encarnação. Como o Soares bem falou, não importa, né? Se estando encarnado no corpo físico ou fora dele. Por quê? Nós saímos daqui, voltamos para o plano espiritual, exatamente como nós estávamos aqui. Nós levamos as nossas ideias, as nossas emoções, as nossas teimosias, as nossas encrencas. Então, se a gente não procura resolver essas encrencas que estão dentro da gente, a gente leva ao sair daqui. A gente entra no plano espiritual exatamente como saiu. O que nos cabe é construir uma nova moradia interior com ideais mais elevados. E para essa construção, para sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos, é necessário nos esforçarmos diariamente no trabalho do bem, nos esforçarmos diariamente para exercitar, por exemplo, a tolerância, a paciência, as virtudes de modo geral, seguindo a regra áurea que Jesus nos ensinou, e que fala aos nossos corações, façamos aos outros aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Assim fazendo, nós sairemos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Então, a gente retorna, a gente reencarna no plano físico, nesse mundo de provas e expiações por necessidades. Quando resolvermos essas necessidades interiores, que nos elevarmos espiritualmente, não iremos mais ter a necessidade de aqui retornarmos. Mas enquanto continuarmos teimando, enquanto a gente continuar resistindo e empurrando com a barriga para a próxima encarnação aquilo que nós devemos fazer hoje, a gente vai continuar reencarnando. E aí não tem limite. São quantas vezes forem necessárias. Então, vamos nos encaminhar para o encerramento do programa de hoje, agradecendo a Deus e a Jesus a grande oportunidade de mais um trabalho, agradecendo a cada um que estiveram conosco nessa manhã de domingo, rogando ao Mestre Jesus que abençoe cada lar, cada família, envolvendo em muita luz, que possamos aproveitar esse domingo de Páscoa para refletir sobre as nossas ações, sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, que possamos aproveitar para nos renovar. Que Deus e Jesus abençoe a todos, muita paz. Até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Tchau.